Oi, gente, me escutam? Oba, tá me escutando todo mundo bem? Oi, Elisa, tudo bem, mulher? Que bom. A gente só tá esperando a Isabela entrar, tá? Pra começar. Boa noite, gente. No, Hajek, it's not possible in English because this is very Brazilian subjects. We are talking about the Brazilian Merchant Navy, okay? Oi, mãe. Obrigada aí, Alexandre Dantas, fundiado em Vila do Conde, ligado na live. A Isabela entrou. Oi, Isabela. Oi. Não? Agora tô, peraí. Isso. Assim ou assim? A câmera. Acho que é melhor na vertical, porque eu também tô na vertical. Tem como? Isso, acho que é melhor. Olá. Como é que vai pegar aqui só um instantinho? Ele não tá. Oi, Maria, tudo bem? Tá me escutando bem? Tudo. Tô te escutando alto e claro, e você? Acho que só tá dando só um delay, que eu tô escutando você. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas eu tô escutando, eu acho que você falando bem depois. Mas, enfim, vamos tentar por aqui. Tá. Eu tô te escutando Tá dando bem. para me Você escutar tá ou tá tendo um delay comigo? cortando? Não, tá perfeito agora. Certo. Só com você que eu tô tendo esse delay, Deixa que eu ver aqui, eu vou no teu trocar. caso tá carregando. Não sei se o meu. Peraí. Tá.
E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou também para mim. Então tá. Oi? E aí, gente, tá todo mundo escutando? Dá para começar? Tá. Acho que tá todo mundo escutando e dá para começar agora. Tá. Tem alguém falando que travou alguma coisa? Ou... Mas acho que já destravou. Tá. Vamos ver se vai agora. Tá. Tá ok? Alto e claro, 5/5, ok. Ok. Ótimo. Isabela, você tá travando. Você tá travando um pouco. Como é que tá o seu Agora é a sinal? minha. É a minha. Ixi, Isabela caiu, gente. Peraí. Problemas técnicos. Vamos esperar ela voltar. É, Raniele Batista. Vamos ver. Vamos esperar ela voltar. Tenha um pouquinho de paciência, gente, que isso acontece. Aqui, pronto. É, a internet dela tá com sinal fraco. Ao vivo é assim mesmo. Muita calma nessa hora. Pronto. Eu sem querer desliguei, Maria, mas foi para trocar aqui a internet para ver se melhora. Não, mas tá bem melhor. Tá bem Tá bem melhor. melhor, então já fico mais tranquila. Pelo menos eu mudei e ficou boa. Ficou ótimo. Tá. Boa noite, gente. Boa noite, Isabela. Para quem não Boa sabe, noite. Isabela Costa é oficial de náutica e também advogada de direito marítimo. Para a gente saber um pouquinho dessa história, vou pedir para a Isabela contar um pouco da história dela, como ela começou como oficial da Marinha Mercante e depois fez essa mudança, transição de carreira para a área do direito marítimo. Como foi? Conta um pouco para a gente, Isabela. Bom, Maria, primeiro eu agradeço e peço até desculpa por essas intermédios da internet que infelizmente acontece. Mas, bom, eu resolvi fazer Marinha Mercante. Na verdade, não era o meu primeiro intuito, porque eu fiz um cursinho aqui em Recife, que eu sou natural de Recife, Pernambuco, para fazer escolas militares. Então, nesse caso, eu conheci a EFON. Então, com isso, quando eu fiz o concurso da EFON, eu acho que vocês estão escutando algum telefone ligar. Deixa eu só pedir para o meu filho tirar aqui. Pronto. Então, quando eu fiz o concurso para colégios militares, escolas militares, resolvi fazer a EFON. Passei na época em 2005, em 2004, porque eu fui para a EFON em 2005. Passei na época em 2 concursos e escolhi a EFON, certo? Eu não sabia, né? Nessa época não era tão divulgado o que é que era a escola de formação da Marinha Mercante. Eu acreditava que eu iria ser militar da Marinha de Guerra.
É. Então, eu só vim saber, porque na minha época o psicológico tinha que ser feito na escola. Aí, nesse caso, eu fiz o CIABA, que foi Hum, em Belém. Então, eu só vim saber de fato que eu iria exercer uma função a bordo de navios que são de empresas privadas, depois quando eu fui fazer o psicológico. Mas aí eu me interessei, os alunos que estavam na época na escola, porque quando a gente foi fazer, foi na época mais ou menos de outubro, novembro, esse psicológico. Então, os alunos estavam lá estudando. Eles repassaram para a gente algumas informações e aí eu me interessei em 2005, janeiro de 2005, fui fazer a minha adaptação no CIABA. E lá fiquei, né? Durante os 3 anos, fiz a minha praticagem numa empresa de cabotagem, adorei, era a profissão que, de fato, eu queria seguir até comandante, enfim, né? É o que a gente, quando sai da escola, é o que a gente pretende ficar, né? com Mas, certeza. enfim, mas a vida vai dando voltas. Foi na escola que eu conheci o meu esposo também é oficial da Marinha Mercante. Fui para cabotagem, depois da cabotagem, fui para offshore, aí trabalhei um período em offshore, aí embarquei em vários tipos de embarcações, desde supply, HTS, Nossa, que e legal. isso. Então, assim, tive essa experiência. Fui também para uma plataforma P74. Eu tive também essa oportunidade de aprender um pouco. E, por último, eu encerrei minha carreira trabalhando no navio aqui em Suape, um gazeiro, um aliviador. Foi quando eu resolvi dar uma paradinha e fazer alguma coisa diferente, até porque eu tinha tive neném, né? Tenho um filho hoje de 10 anos. E na época eu ainda cheguei a embarcar até 1 ano e 6 meses, que ele tinha. E daí eu e meu esposo, depois quando ele completou 1 ano e 6 meses, eu e meu esposo resolvemos optar por outra situação, enfim. E a Sim, sim, maternidade chama muito, né? Principalmente o nosso lado como mãe, né? Para cuidar com da certeza. família, do filho, enfim. Então eu optei por sair, né, da Marinha Mercante e fazer um outro curso. No meu caso, inclusive até postei por esses dias uma publicação sobre a parte da maternidade. Foi uma coisa que me abalou muito na época, porque infelizmente até hoje a gente não tem uma legislação específica, não tem cláusulas específicas em acordos coletivos, mas que por fim, graças a Deus, agora no ano passado teve uma decisão aí do STF em relação ao afastamento das mulheres gestantes de ambientes de trabalho insalubres, mas contanto que salvaguardasse o salário, a remuneração. Que todo mundo sabe, a maioria do pessoal que está assistindo aí a sua live, a gente sabe que a remuneração do marítimo ela é composta pela soldada base, né? Que é Sim, um tantinho assim, e várias outras gratificações. Pois com é. certeza. Então, e na época eu somente recebi a soldada base durante a minha gravidez, enfim. Foi um período bem complicado, não vou mentir, foi bem difícil, e isso me despertou para o direito. Então, quando eu resolvi migrar, Maria, eu resolvi migrar justamente por isso, eu vou fazer direito. E até porque a gente tem uma noção de direito comercial na escola, a gente tem algumas matérias voltadas para a área do direito. Enfim, e quem é de náutica lida muito com Com certeza. legislação, não tem Concordo como, né? plenamente com você. Concordo Isso, plenamente com você. A gente legislação lida muito com marítima isso. completa. Então, a gente já está habituado a muita leitura de tudo a bordo. Então, eu fiz, quer saber, vou fazer direito. Meu esposo me apoiou e acabou que eu fui fazer direito. Terminei a faculdade em 2016 e de lá para cá, graças a Deus, eu acho que as pessoas me conheciam, enfim. Eu estou fazendo um trabalho bem bacana para o pessoal, mostrando
as nuances da parte trabalhista, da parte previdenciária, e trazendo informação, que é isso que eu sentia falta na minha época, é a informação do que é que eu tenho direito. Será que aquilo que está previsto, será o que está me pagando é o que realmente eu tenho direito? Então, eu acho que é isso. Eu vejo o marítimo como um tipo de trabalhador que não tem muita informação, porque é uma área do direito muito específica. Só quem realmente trabalha ou tem algum conhecido, que, exemplo, tem alguns advogados que têm pai marítimo, enfim, que tem alguém que é da Marinha de Guerra, que também explica um pouco do que é a Marinha Mercante. Mas, assim, é um trabalho muito peculiar que poucos sabem. E Com eu certeza. vivi na prática as situações boas e as situações desagradáveis, entendeu? Então, eu senti na pele várias situações que hoje, quando eu coloco isso numa peça de direito, quando eu vou reivindicar algum direito do trabalhador, eu consigo indicar e criar uma sensibilidade desse tipo de trabalho para que o terceiro, que nesse caso é um juiz que não conhece do que é o trabalho marítimo, porque ele precisa estudar várias leis, não sabe peculiaridade de cada trabalho, entendeu? Então, você precisa ir com uma certa expertise e de forma mais didática explicar aquela situação para ele. Não, Então, com assim, certeza. Você esse sabe foi o do que você está diferencial. falando, né? Você sabe do que Isso, você está falando porque você viveu na pele a experiência de ser mulher, de ser oficial de náutica, e agora você migrou para o direito, então você sabe muito bem do que você está falando, né? pois é. Então, praticamente foi essa a minha trajetória na Marinha Mercante. Eu ainda só para não deixar registrado, porque senão o comandante talvez que esteja assistindo, que foi um comandante que eu fiz prova de mar aqui no estaleiro, depois que eu terminei a faculdade, eu fiquei ainda naquela, eu volto ou não para a Marinha Mercante? Ainda surgiu aquela pontinha, né? Eu fui fazer, ainda estava com a documentação ainda toda válida, fui chamada pelo comandante do estaleiro aqui em Recife para poder fazer prova de mar. Que Ainda legal. fiz, mas aí eu disse, não, vou junto com a carreira do jurídico mesmo, porque eu acho que eu vou conseguir ajudar muita gente. Então tá aí, essa foi um pouquinho da minha história. Muito bonita. Então, Isabela, falando sobre a sua experiência, ser mulher, ser mãe embarcada. Hoje, nós mulheres que queremos formar uma família, quais são os direitos que nós temos na Marinha Mercante para engravidar, nesse afastamento? Nós devemos ser afastadas logo quando descobrimos a gravidez. Nós podemos trabalhar em terra, a empresa pode nos relocar para a terra. Você já falou, né, que hoje não pode só pagar a saudade base, tem que pagar o salário inteiro. E, por favor, faça os comentários que você acha muito importantes para nós mulheres. Certo. Eu, inclusive, depois que aconteceu essa situação comigo, e eu passei a ser do ramo do direito, muitas mulheres me perguntam justamente como proceder, né? Então, eu vou dizer mais ou menos como é que é o passo a passo. A gravidez, ela às vezes chega de surpresa, né? Ou ela é planejada. A minha chegou de surpresa, né? Quando eu fiquei grávida, chegou de surpresa, e muitas mulheres são assim, né? E quando chega de surpresa, a mulher que está previsto para poder embarcar no dia seguinte, vamos supor, entendeu? O que é que Sim, ela deve fazer? A primeira coisa que ela precisa fazer o teste, né? Ir para o seu ginecologista e explicar a sua situação de ambiente de trabalho, certo? E o médico vai verificar que naquela situação de ambiente de trabalho é um local insalubre, certo? E antes de tudo, que você não vai ter, para quem trabalha em regime embarcado, não vai ter atendimento médico se acontecer alguma coisa, com certo? Com a gestante, certeza. principalmente os primeiros meses que são essenciais para o desenvolvimento do bebê. Então, tem toda uma cautela para ser cuidada. Então, a primeira coisa é essa mulher buscar
conversar com o seu médico, né? O médico ele não vai atestar, não vai montar um atestado dizendo que você está incapacitada para o trabalho. Ele vai indicar que você não pode mais exercer essas suas atividades no tipo de ambiente que você está, que se encontra, tendo em vista que você precisa de um acompanhamento médico, né? Precisa ser acompanhada e que é um local insalubre, certo? Com Essa é a primeira certeza. situação. E já informa para a empresa, que a empresa precisa ficar ciente disso. Após isso, a legislação, até no meu caso, já não poderia embarcar, certo? Não se tinha isso até por causa da situação do acompanhamento médico. Não é nem pelo fato na época, ser um ambiente insalubre. Era mais pelo fato do acompanhamento médico, de não ter uma assistência de imediato, que se precisava. E se tivesse em alto mar, principalmente, geralmente é o que trabalha, né? A maioria das embarcações offshore, plataforma e tudo mais, são poucas que fazem a cabotagem, enfim. Mas mesmo assim, na cabotagem não tem como fazer um atendimento rápido. Essa é a primeira situação. Então, a empresa vai deixar de embarcar, não pode embarcar, certo? E acontece o seguinte, eu sou do Nordeste, eu não sei se você é do Rio, Maria. Não, eu moro em Belém. Mora em Belém, pronto. A maioria das empresas hoje estão sediadas no Sudeste, não é isso? Rio de Janeiro, algumas em São Paulo, algumas em Vitória. E para a gente que mora em estados diferentes da sede da empresa, a nova legislação, né, depois com o advento da reforma trabalhista, inclusive a decisão do STF foi para considerar inconstitucional um artigo da reforma trabalhista que trouxe a possibilidade da mulher trabalhar em ambiente insalubre, certo? Ok. Então, o que foi que o STF decidiu? Que isso é inconstitucional, que a mulher ela não pode, isso não só é em relação à vida da mulher, mas sim o direito do nascituro, que é um direito constitucional, certo? Então, precisa ter esse desenvolvimento, enfim, todo cuidado. E ambiente insalubre, isso pode prejudicar tanto a saúde da mulher gestante quanto do feto, né? Então, de fato, já foi considerado isso, que precisa se afastar. Aí a primeira situação essa mulher, a partir do momento que ela é afastada, ela precisa ser realocada para um local salubre. Então, a gente vamos trazer para a situação fática que a gente tem hoje, que são as empresas marítimas. O único ambiente salubre que a empresa tem seria o escritório, né? Sim. O escritório, a sede delas, nesses estados que a gente acabou de mencionar. Porém, nem sempre as empresas elas querem realocar essa marítima, certo? Até porque mora em outro estado, enfim, porque não tem espaço, enfim. Aí o STF também observou a seguinte situação. Caso o empregador não consiga realocar essa funcionária, ele pode dispensar ela, mas desde que seja remunerada, certo? Ela vai ser remunerada se ela vai ser realocada, não pode ter prejuízo da sua remuneração, certo? Ou se caso esse empregador ele não conseguir realocar, precisa dispensar ela, mas ela vai continuar recebendo a sua remuneração integral. Tem também um adendo, certo? Que nem sempre as gravidez correm tranquilamente. Existe a gravidez de risco. Então, o STF colocou também na CLT que é previsto para aquelas grávidas que tenham gestações de risco, a previsão de já começar a receber o auxílio do INSS, que é o auxílio doença, e após ela ter o bebê, aí ela vai para a licença maternidade. Uma Certo? pergunta, Isabela. Ela recebe o salário mais o auxílio, é isso? Não, aí nesse caso Não. ela vai ficar pelo INSS, Tá, porque entendi. ela tendo uma gravidez de risco, de fato ela precisa ser afastada, se considera uma pessoa doente, porque ela precisa se afastar de tudo, repousar realmente, aí ela vai ficar recebendo pelo INSS praticamente o auxílio doença, né?
e a licença maternidade até cessar, os 4 meses, que é a licença normal para todas. Porém, existe uma situação que é a empresa cidadã em relação à licença maternidade, agora falando. Porque muitas mulheres perguntam, e após o bebê nascer, como é que fica? Porque tem amamentação e com 4 meses fica difícil voltar. Só uma Infelizmente, pergunta, antes de você falar de depois do bebê ah, nascer. É completamente inconstitucional demitir essa mulher grávida, né? Não não se pode. pode fazer isso, tá? A mulher ela tem estabilidade desde o momento que ela verifica que está gestante até o 5º mês de nascido a criança, que a criança Tá, nasceu, certo? Então, ela certo. tem essa estabilidade. Aí, um adendo. Vamos supor que ela esteja num período de seguro de aviso prévio. Ela foi demitida, certo? E está no período de aviso prévio, que é justamente aquele tempo de 30 dias ou 33 dias, dependendo do tempo que você tem na sua empresa. Se ela descobrir que está grávida durante esse período de aviso prévio, ela é reintegrada, certo? Isso é muito importante, eu não sabia disso. Isso. Muito Então, assim, importante. se a mulher ela descobrir que está grávida no momento do período do aviso prévio dela, ela informa para a empresa vai ter que reintegrá-la e cancelar a demissão. E ela vai ter essa estabilidade até o 5º mês. Ok. Aí depois que o bebê nasce, quais são os maiores problemas que a gente enfrenta? Pois é, eu acho que a primeira situação você começa a pensar, como é que eu vou deixar essa coisinha minúscula, né? E embarcar, e passar 14 dias, e passar 28 dias, e passar 60 dias, e passar, enfim. A gente tem escalas de cabotagem grandes, né? Enfim, como é que eu vou fazer isso, né? Vai ser uma situação de cada um, aí vai ser muito pessoal, Particular, né? né? Porque, de fato, você vai ter direito à sua licença maternidade, certo? Tem mulheres que têm direito às férias. Geralmente, aí todas as empresas são 4 meses de licença, praticamente. Existe uma ou duas que ela faz parte da empresa cidadã, que aí aumenta mais 2 meses. Aí, nesse caso, é 4 meses mais 60 dias, certo? E a mulher, se ela tiver férias vencidas, ela pode pedir para a empresa as suas férias, tá? Independente se a empresa fizer ou não parte da empresa cidadã. E nesse caso, já foi verificado que geralmente, depois do 4 mês, mesmo sabendo que a marítima ela não vai dar continuidade à amamentação, por exemplo, no meu caso, eu tive que interromper nos 3 meses do Pedro, do meu filho, né? Uma dor no coração, mas aí eu precisava voltar a trabalhar, enfim, e cada um realmente uma situação que vai ser muito pessoal de cada um. Você precisa também ter uma pessoa de confiança em casa. Tem gente que mora distante de pessoas, de familiares que possa ter confiança de deixar, entendeu? Mas eu conheço muitas mulheres que continuam embarcado, tá? Que às Sim. vezes tem o esposo que trabalha em terra, que aí consegue fazer esse papel durante a mãe quando está embarcada, né? Ele consegue fazer esse papel junto com a mãe da marítima que embarcou, a própria avó paterna também, a avó materna ou a avó paterna. Enfim, e É tem que muito lidar, particular, né? né? É muito É muito particular particular isso. como a Marítima e a família dela vão lidar com isso, né? É uma decisão muito Isso. única, com certeza. Isso, e porque de fato vai ser, isso. Quem passa 28 por 28 é 28 dias sem cuidar do seu filho. Então você tem que deixar com alguém de muita confiança, né? Também Infelizmente, no mundo que a gente está também hoje, né? claro, A com gente tem que ter certeza. muito cuidado. Eu conheço marítimas que trabalham em plataforma, 14 por 14 e tem Uhum. filhos. Conheço também comandante e mulher que tem um marido que trabalha em terra e continua trabalhando e o marido faz esse papel, como você falou. Então, assim, né, é Uhum. muito particular de cada família. Qual vai Isso, ser a decisão? correto, correto. Bom, Bom, eu acho que sobre a parte de maternidade, talvez se tiver alguma dúvida depois ao pessoal querer perguntar.
Uma pergunta que fizeram aqui, que a gente sabe qual é já a resposta, mas gostaria de ouvir a sua opinião, é o quanto o mercado se fecha devido a essa gravidez da mulher? Olha, vou ser bem sincera, né? Eu já ouvi falar, né? Já ouvi falar e já vi acontecer, tá? Não sei como é que está a situação hoje. De fato, nunca chegou mais. E eu acho que de uns 3 anos para cá não chegou mais informações sobre isso. De que quando aconteceu justamente isso das mulheres chegarem e começar a engravidar e tudo mais, algumas empresas, de fato, começaram a considerar a uma despesa ter uma mulher marítima empregada, devido a essa situação, porque vai ser praticamente um ano fora, pagando para essa profissional e pagando para o profissional que vai substituir ela, entendeu? Infelizmente, é isso que acontece não só no mercado marítimo, sabe? Isso acontece também em empresas. E é por isso que eu acho que essa situação de gênero, assim, ela tem que ser muito bem discutida, porque, graças a Deus, eu acho que a gente tem a oportunidade de conseguir conciliar tudo, né? Ser esposa, ser mãe, ser dona de casa, trabalhar, entendeu? Deus nos deu Jornada quádrupla, quíntupla, isso. sextupla, né? Isso, Deus nos deu essa oportunidade, né? Da gente conseguir conciliar tudo. Então, assim, eu acho, sinceramente, desnecessário esse tipo de pensamento. E, às vezes, muitas vezes, são pensamentos, às vezes, de outras mulheres que estão lá sentadas na cadeira para poder contratar, entendeu? Então, assim, é uma situação que hoje a gente se vê muitas mulheres embarcadas, certo? Mas existe umas certas restrições. Eu acho que ainda existe, sabe? Se houver uma concorrência entre um homem e uma mulher com a mesma qualificação, enfim, com o mesmo conhecimento e tudo mais, eu acho que a empresa hoje ainda tende para o marítimo, assim, o homem, né? Sim, com Enfim, certeza. no Com final certeza. das contas. Eu tô com 30 anos, então, assim, eu já fui questionada numa entrevista quando se eu pretendia engravidar, né? Porque eles pegam o currículo de uma mulher de 30 anos, falam assim, ela vai engravidar nos próximos 5 anos. Então, Uhum, assim, com certeza o que você falou faz todo sentido. A gente sente isso na pele. Tem companhias que não empregam mulheres, dizem uhum, que não tem camarote, outras desculpas. E a gente vê com certeza essa preferência, mas também tem outras empresas que abrem os braços para as mulheres e dão todo o acolhimento necessário. E assim, tem os dois lados, mas também acredito, concordo com você, que tem uma preferência pelos homens, né? Pelo gênero uhum. masculino. Gente, quem está perguntando da BR do Mar, a gente vai começar primeiro com direito marítimo, com as perguntas mais frequentes que fazem para a Isabela. Depois a gente vai falar de BR do Mar, tá? Calminha, que todos os assuntos serão abordados, tá? Olha, vi colegas de turma, a Laís Lacerda, dizer que mulheres deveriam ser proibidas de entrar na iPhone. Bem retrógrado isso, né? Pois é, É verdade. bem retrógrado. Outro questionamento, assim, que hoje vamos entrar no assunto pandemia. Uhum. Até onde essa questão de ir para o hotel e perder uma parte da sua folga pode ou não pode? Quais são hoje as leis que a gente tem nesse sentido, Isabela? Tá, vamos primeiro começar a fazer o passo a passo, né? A flexibilização dessa escala de trabalho, ela foi autorizada pelas normas da Anvisa e pelo Ministério Público do Trabalho, certo? Isso é um fato que, infelizmente, né, devido à pandemia, afetou todos os setores do mundo e não ia deixar, infelizmente, de afetar, principalmente para quem trabalha em espaço confinado, onde não pode ter gente confinada, tem gente trabalhando confinado, né? Então, foi autorizado isso. O que é que eu acho, né?
Na norma, no parecer do Ministério Público, não existe nada em relação à parte de quarentena, certo? Isso é coisa da Anvisa, que as empresas marítimas podem fazer a quarentena em casa, né? Ou se não, no hotel, contratado pela empresa e tudo mais. Porém, é o que ela diz em relação à saúde, tá? Isso é saúde, ela quer preservar a saúde do trabalhador. Porém, existem as nuances, que é justamente no caso do trabalhador marítimo, ele trabalha um dia para folgar outro dia. Então, se ele está 56 dias embarcado, 42 dias embarcado, ele precisa folgar 42 dias ou 56 dias. É certo. Então, o que se tinha antes dessa flexibilização? Geralmente, vamos colocar aqui um exemplo, o regime 28 por 28. Então, dentro desse regime 28 por 28, se eu passasse algum dia a mais a bordo e não fosse compensado na minha folga por esse dia, eu recebo a dobra, certo? Certo. E se eu não folgasse o tempo que eu fiquei embarcado, ou pelo regime que é os 28 dias, se eu tivesse antes que comparecer, eu recebi o que? A folga não gozada, né? Que é a folga indenizada. Então, a minha perspectiva hoje é essa. Se hoje o trabalhador marítimo precisa disponibilizar 14 ou 7 dias da sua folga, sai da sua casa para poder estar num hotel, sem contato, porque as empresas estão privando de você sair, de fazer tudo. Se você está ali confinado e você está à disposição da empresa, porque você está à disposição, você não está na sua casa, certo? Você já está à disposição. Isso você está tirando a sua folga. Então, sim, deve ser sim a empresa pagar essa folga indenizada. Porém, as empresas, no início, quando saiu a MP, né, do governo, as empresas elas deveriam ter atentado em relação ao contrato, como se fosse um aditivo ao contrato, né? Que algumas empresas fizeram, né? De forma até coagindo, né? O trabalhador marítimo a Isso aceitar. aconteceu bastante. Isso. Porém, o que é que acontece? Quando as empresas fizeram esse tipo de aditivo ao contrato de trabalho, elas deveriam ter colocado, incluso aí, esse período que ele iria disponibilizar, designar como seria esse tipo de pagamento, certo? Que não foi dito nada sobre essa disponibilidade antes de embarcar. Isso deveria estar acordado, porque se tivesse acordado, vamos supor que a empresa ela colocasse um plus de 40% a mais no salário devido a essa disponibilidade, tá? Pode ser que isso seja entendido como legal, certo? Porque ela fez um acordo entre as partes que era possível fazer nesse momento de pandemia, entre o empregado e o empregador, disponibilizou, remunerou, certo? O empregado por causa disso, ou até mesmo pagar, ao invés da dobra, pagar uma diária e meia, entendeu? Para o trabalhador, enfim, algo que pudesse remunerar. O que não pode, de fato, é não remunerar o trabalhador, tendo em vista que ele está disponível, tá? Isso vai ser caso de ação judicial, certeza, porque não pode, não se tem como, porque se você hoje ingressar na justiça pedindo a sua dobra que não foi pago, a sua folga indenizada, no regime 28 por 28, você as decisões já são favoráveis, porque já está previsto isso no seu contrato de trabalho e em norma coletiva. Embora algumas normas coletivas não estejam mais em vigor, mas os usos e costumes prevalecem ainda sobre isso, entendeu? Então, se você ganha isso já, no regime 28 por 28, imagina quando você flexibiliza, você vai passar mais tempo embarcado e agora você tem que reduzir a sua folga. E isso vai ficar na conta de alguém. E com certeza não vai ser do trabalhador, certo? Isso vai ter que ser repassado para as empresas. Entendido. Entendido. Alguma pergunta, gente, sobre esse tópico da flexibilização? Bora ver se tem alguma pergunta. Tá.
Acho que não tem. Acho que ninguém, acho que todo mundo entendeu, né? Se você for para um hotel, né, e passar, a sua folga for reduzida, você vai ter que ser indenizado de alguma forma. A folga indenizada é o direito, né? Correto. Quais são os direitos do trabalhador que pegue coronavírus a bordo? Pronto. Essa é uma questão que, assim, desde quando começou a pandemia, muitas ligações, mensagens no Imagino. WhatsApp para mim. O Ministério Público do Trabalho, através desse parecer, que depois eu vou até passar o número do parecer para você, que inclusive vai ser indicação para futuras ações, né? Futuras ações não, que já tem ações já em trâmite em relação a isso. Mas o Ministério Público do Trabalho, ele enfatizou o seguinte, principalmente para a parte do marítimo. Se for constatado que a Covid, né, foi adquirida a bordo, a empresa é obrigada a emitir a CAT. Essa é a situação, primeira situação, certo? A depender do que acontecer com esse marítimo, porque a gente sabe que tem pessoas assintomáticas, tem pessoas sintomáticas, porém não ficou de atestado médico, assim, há mais de 15 dias. Tem pessoas que precisou entrar para o auxílio doença porque ficou internado, enfim, teve vários casos, certo? A primeira coisa, existe, o STF considerou que se a doença for constatada, principalmente em pessoas que exercem atividade de risco e atividade essencial, no caso, o trabalhador marítimo, certo? Atividade essencial, e for constatada que ele adquiriu essa doença no seu local de trabalho, ele vai ter direito à CAT e a depender das situações dele, porque para ter a estabilidade, Maria, não necessariamente só a CAT. É preciso você ter a CAT, um atestado médico acima dos 15 dias, certo? Ingressar no auxílio doença, né, para poder ser diagnosticado aí a estabilidade, certo? Então, esse é o porém para a estabilidade, tá? Esse é o primeiro ponto. Caso não tenha um atestado de 15 dias, enfim, eu preciso ficar de repouso 7 ou 10 dias, como é que fica a minha situação? A depender do agravante que aconteceu, que você precisou afastar da empresa, isso gera um dano, certo? Porque existe um tópico específico que é a responsabilidade da empresa, principalmente quem exerce atividades de risco, essa responsabilidade que não é necessário a demonstração da culpa, certo? Então, a empresa ela vai ter que ser responsabilizada por isso, porque ela colocou o seu trabalhador em risco, certo? Então, assim, se esse marítimo ele foi demitido por causa dessa situação de Covid, porque é isso que eu estou vendo muito, pegou Covid, ficou de atestado, voltou para a empresa demitiu. Já ingressa com ação, certo? De dano moral na certa, entendeu? Não pode deixar impune, não. E outra coisa, as empresas também não estão pensando, porque um trabalhador que adquire a Covid e está apto, ele já não vai adquirir mais, entendeu? Uma pessoa que está imune, não se está pensando nisso também, que era um trabalhador que, pronto, eu já sei que esse trabalhador, ele não vai ter mais, é improvável pelas pesquisas aí, ter a segunda vez, entendeu? Mas, infelizmente, é o contrário do pensamento que está acontecendo. Eu estou vendo muita gente sendo demitido porque pegou Covid, foi demitido, depois de que passou o atestado. E, principalmente, os profissionais que têm uma idade um pouco mais avançada, dos seus 55 anos para cima, certo? Então, assim, é uma coisa que é para ser estudada e é caso a caso, nesse caso. Entendeu, Maria? Sim. Não tem uma coisa muito específica. O que a gente sabe adquiriu a bordo, tem que ter a CAT, certo? Tá. Tem que ter a CAT. E aí a gente pode. Como a gente poderia provar que a gente adquiriu esse a bordo? Através do exame? Os sintomas bastam para uma Tá, interpretação do juiz? tá, vamos lá. A primeira coisa no caso do trabalhador marítimo, ele faz, e é para fazer, aí tem que ver, porque tem empresas que não estão fazendo o teste antes dele embarcar, certo? O certo é fazer o teste.
tá? Antes de embarcar, aí você tem aquela comprovação do seu exame de que você deu negativo, certo? Aí você embarcou, começou a sentir os sintomas, foi desembarcado. Aí constatou que estava com Covid. Aí pega essa documentação do teste também, que deu positivo, e geralmente as empresas, quando desembarcam, colocam num hotel, ou dependendo da situação, vai para o médico. Então, eu aconselho que, se for colocado num hotel, vá numa clínica mais próxima, vá lá, mostre seu exame, já pegue já um atestadozinho, certo? Um atestado do médico, porque todo médico está prescrevendo pelo menos, quem tem Covid, 14 dias, certo? De isolamento. 14 dias é dispensado das suas atividades laborativas. Então, assim, eu aconselho fazer isso, porque isso demonstra, e a tua CIR, né? Porque tu vai estar a data do teu embarque, constatando com a data praticamente um dia anterior do teu exame, e no dia quando tu desembarcou, vai estar a data na tua CIR também de desembarque, e com a data do exame que você vai fazer, ou nesse dia quando desembarcar, ou no dia posterior do desembarque. Então, tem como comprovar, entendeu? É Sim, fazer sim. esse nexo aí. Tem algum tipo de exame específico ou qualquer exame, né? O resultado já é válido, né? Deu Já é válido. positivo, tá. Positivo, qualquer exame. E aqui o Carlos Roy perguntou: e quando a pessoa não desembarca quando está com o vírus? Tipo, a empresa não desembarca porque ele está com o vírus, é isso? Nossa, tá difícil assim, né? Deixa a pessoa embarcada com o vírus. Nessa situação, eu já vi, um marítimo já me informou que a embarcação deu um surto, a empresa pediu para segurar, para não ser comunicado e não entrar em downtime a embarcação, certo? Para depois fazer a troca, porque de fato a logística para poder convocar outros tripulantes para poder embarcar e desembarcar é difícil. Mas a empresa não está pensando nisso, tá? A empresa está pensando em não tirar o barco de operação e não dar o downtime. Então, assim, formaliza. Isso tem que estar tudo formalizado. Entre em contato com o médico da empresa, peça o contato para você pelo menos ter um call com ele. Peça tudo registrado. Tudo hoje, gente, você tem um WhatsApp, você tem e-mail. Enfim, tudo serve como meio de prova, certo? Então, se você está embarcado, se tiver sintomático, com certeza a empresa vai ter que desembarcar na hora, certo? Se tiver com problema, enfim. Se tiver assintomático, aí tem que ter todo o cuidado, porque possivelmente essa pessoa que está assintomática com Covid, ela vai repassar para todo mundo. Então, eu não sei o que é que passa na cabeça, às vezes, da empresa para, tipo, deixo um a bordo para poder contaminar todos e desembarcar todos. Enfim, é uma situação que, nesse caso dele aí, que ele está falando, ele precisa comprovar isso, formalizar isso, porque se houver alguma penalidade, uma demissão, enfim, ele pode ir propor isso na justiça. Inclusive, isso não pode acontecer, certo? Porque mesmo assintomático, os médicos estão prescrevendo atestado, porque é uma pessoa que pode passar o vírus, certo? Com certeza. E o WhatsApp, então, é levado como prova. É É aceito. levado como Conversas, prova. áudios, Tudo, tudo áudio. hoje é. Hoje, o processo eletrônico, graças a Deus, eu sou da época do processo eletrônico, porque antigamente, né, os advogados, eles tinham que ir com os processos físicos, umas pastas desse tamanho no fórum para poder protocolar e tudo mais. Hoje está tudo interligado, todos os sistemas judiciários, tudo é sistema. Então, até o judiciário hoje abriu a oportunidade, né, da gente poder protocolar áudios e vídeos. Então, é prova, certo? Hoje a tecnologia avançou, então, a meios de prova não é só o documento, um atestado, é qualquer informação que você tenha, certo? Com certeza, com certeza. Vamos para o outro assunto que você fala bastante até, ou eu já vi você escrevendo textos, que são as férias gozadas nas folgas. O que você Assunto tem, polêmico. super polêmico, e o que você tem para nos falar sobre isso, Vamos Isabela? lá. É o seguinte, Maria, isso era uma coisa que me incomodava muito, certo? Porque se pensava da seguinte forma: eu trabalho
marítimo, né, ele trabalha como qualquer outro trabalhador. Não é só porque ele tem a folga, lembrando que essa folga é devido às 24 horas que ele passa confinada, tá? Essa uma folga que ele tem é devido ao dia que ele ficou confinado, longe de todo mundo, tá? Então, se você colocar na balança o seguinte, vamos pensar num trabalhador de terra, tá? Um trabalhador de terra, no seu primeiro ano de contrato de trabalho, ele trabalha uns 12 meses, certo, Maria? Sendo que desses 12 meses, ele trabalha 44 horas semanais, ou seja, de segunda a sábado, vamos colocar os horários normais, que são 8 horas por dia, né? Às 4 horas do sábado, folgando justamente tendo esse descanso aí, o descanso semanal remunerado, que é o domingo e o restante do sábado, certo? E pronto. No segundo ano de trabalho, ele adquiriu as férias, né? Porque a cada ano do contrato de trabalho, você tem direito a 30 dias de férias. Ele adquiriu as férias. No segundo ano do contrato de trabalho, vamos parar para pensar. Esse trabalhador, ele vai trabalhar os 12 meses completos? Não. Ele vai ter 11 meses de trabalho e 30 dias de férias, correto? Correto. Bom, no caso do trabalhador marítimo, claro que é uma conquista maravilhosa, um por um. Eu nem imagino como é que seria antigamente embarcar 6, 8 meses e passar 1 mês, 2 meses de folga. De fato, mas era o que existia na época. Tudo vai se mudando, certo? As legislações eram eu não posso falar muito porque eu não conheço como é que era o passado, né? Eu vim do regime 2 por 1. Eu comecei no regime 2 por 1 na época. Mas aí eu peguei também o regime 1 por 1. Mas mesmo assim, a tecnologia avançou, né? O dinamismo é muito rápido, porque antigamente você passava vários e vários tempos nos portos, porque demorava tudo, era muito demorado. Hoje não, hoje não. Você chegou Muito no porto, rápido. a operação, você às vezes não tem nem tempo de ligar para casa, porque já chega na operação e já sai no teu quarto de serviço. Com certeza. Ou navio, ou embarcação, enfim. Então, nesse caso, o trabalhador marítimo, ele, no primeiro ano, ele trabalha 180 dias, certo? E devido a esse período de 180 dias, ele folga 180 dias, tá certo? Vamos colocar um ano, certo? 360 dias. Ok, adquiriu as férias nesse primeiro ano. Aí vamos para o segundo ano, certo? No segundo ano, o trabalhador marítimo continua trabalhando os 180 dias e folgando 180 dias. Cadê as férias, que é o direito constitucional irrenunciável? Não se tem negociação sobre férias. As férias é um direito garantido de qualquer trabalhador, os 30 dias. E é ele que vai dizer se ele quer vender os 10 dias, certo? Ou se, em caso excepcional de força maior, que a empresa ela pode comprar os 30 dias, aí indeniza ele. Ele ganha as férias e indeniza, certo? No caso de força maior. Então, o que é que a gente verifica? Que hoje as férias, elas são cumuladas, mascaradas dentro da folga, certo? Elas não são gozadas. Porque o que é que acontece? O trabalhador marítimo, ele adquiriu as férias, a empresa fala, olha, próximo desembarque já é as tuas férias. Mas, pô, eu tô de folga. Eu trabalhei os 28 dias anteriores. Por que eu vou tirar férias agora? Se você parar para pensar, como é que atuam as empresas de plataforma, certo? Como é que as empresas de plataformas atuam? Elas trabalham no regime 14 por 14, tá? O acordo coletivo delas prevê o seguinte: trabalhador tem 14 dias, folga 14 dias e tira férias de 30 dias. Ele passa 42 dias desembarcado. É isso que acontece. É o que deveria acontecer com o trabalhador marítimo. Trabalhava a partir do segundo ano do contrato de trabalho,
trabalhava 165 dias, contando 360, né? Folgava 165 dias e tinha o direito ao seu gozo das férias de 30 dias, certo? Certo. Como ele não goza, ele precisa ser remunerado por isso, porque é como se a empresa não tivesse concedendo para ele, não está concedendo para ele as férias. Então, eu fui buscar isso para ver se tinha precedentes, enfim, do TST, porque aqui ninguém está para aventura jurídica, até porque com a nova reforma, se você ingressar com as ações, você paga sucumbência, enfim, né? tem essas situações, né? Então, assim, precisa estar muito bem organizado isso. Então, eu fui analisar e busquei jurisprudências. Nós temos 3 jurisprudências do TST que fala sobre isso, que não pode sobrepor as férias num período que é de repouso, num período que é de folga. Então, a gente começou a ingressar com algumas ações, certo? Como é uma coisa muito que não é peculiar para juízes, certo? A gente tem ações que são procedentes e ações, eu estou falando em primeira instância, e ações que não são procedentes. Quando chega no tribunais, a gente tem tribunais que dão procedentes e tribunais que não conhecem daquilo. Então, daí a gente já conseguiu criar uma divergência entre tribunais, porque, veja só, a legislação é única, a CLT é única, o acordo coletivo é único. Como é que eu tenho um tribunal do trabalho XYZ que diz que é errado isso acontecer e o tribunal ABC que diz que está certo, pode fazer isso? Então, o que é que a gente fez? Vamos levar tudo para o TST, porque a jurisprudência do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ela já tem a decisão, a jurisprudência favorável, certo? O que a gente está precisando agora é de uma decisão nova, de 2020, 2021, que possivelmente a gente já vai ter algumas decisões aí, para poder já prefixar que é inconstitucional, é nula qualquer perspectiva, qualquer informação, qualquer cláusula que dispõe que as férias do trabalhador marítimo serão gozadas concomitantemente com a folga, certo? Entendi. Então, assim, de fato, eu até depois posso disponibilizar para você as 3 jurisprudências que a gente já tem do TST, mas elas são uma de 2016 e 2 de 2018, certo? Porém, agora, com essa divulgação toda, aumentou, né? Isso pode gerar até um caso de repercussão geral, porque, como é norma constitucional, isso pode levar até o STF para poder julgar, certo? Então, assim, é uma discussão jurídica muito que está criando bastante, vamos supor assim, conflitos, tanto entre o sindicato, porque às vezes o sindicato ele é chamado, certo, para poder explicar, o juiz, como se trata de norma coletiva, o juiz chama o sindicato, ou às vezes o autor tem que indicar o sindicato, porque a gente já mapeou algumas varas que juízes, eles, se não for chamado sindicato, ele extingue o processo, porque deveria estar o sindicato ali. Então, tem alguns que a gente chama, alguns que as empresas também chamam sindicato, enfim. Então, assim, dois dizem que está certo, contra um diz que está errado. Ou seja, sindicato e empresa diz que está certo, e o trabalhador marítimo ali está dizendo que está errado e está tentando buscar o seu direito, certo? Assim, eu espero que se tenha êxito, sabe? Para poder isso modificar, e isso vai ser uma grande conquista, porque com certeza. Se isso acontecer, pode ter certeza, tudo vai agora mudar e vai passar a ser